sociedade. Nós precisamos ter, na verdade, o homem metacognitivo, certo? O que o homem metacognitivo tem diferentemente dos homens que não o são? É a capacidade da abstração, a capacidade da criação, a capacidade de resolver problemas rapidamente e, evidentemente, de viver o seu habitat, o seu meio, de forma, evidentemente, muito mais simples, tá certo? Vou dar exemplo de um estágio de metacognição para a leitura, para o caso de leitura. Passa agora, por favor. Caso de leitura. Eu queria que vocês lessem daí. Lê, por favor. Aqui. 3M. Em um dia. Em dia de verão. Estava na praia observando duas crianças brincando na areia. Isso. Elas trabalhavam muito construindo um cavalo de areia. Castelo. Com torres, passarelas e 3 passagens internas. Quando estavam quase acabando, veio uma onda e destruiu tudo. Tudo bem. Devido ao tempo, não é? Que nós estamos já para encerrar, você vai ver que o que seria então um estágio metaperceptivo do nosso organismo para a linguagem. Seria exatamente essa. A condição do seu cérebro, diante de dicas, e não da verdade, mas de dicas, entender realmente um conteúdo de tudo. Imagine essa percepção para tudo na nossa vida. Na percepção da nossa vida de relação social, na nossa percepção da nossa vida teórica, prática, de formador, de professores, ou no nosso trabalho, quando viermos a ocupar um cargo gerencial e coisas assim, a importância de sermos realmente metaperceptivos. Esse exemplo, na verdade, se dá para a linguagem, mas podemos pensar isso para esporte, o metaperceptivo para dirigir um automóvel, o metaperceptivo para fazer digitação e assim por diante. Então nós precisamos do homem metaperceptivo. O nosso ensino tem que ser dirigido, direcionado para a construção metaperceptiva. E para isso não precisa muita coisa mais do que entendermos esse quadro. Entendermos esse quadro. O que é o entendimento desse quadro? Os princípios do construtivismo e o princípio do não construtivismo. No construtivismo, a prática deve ser contextualizada. Contextualizado deve ser colocar ingrediente, tá? Colocar ingredientes para o indivíduo resolver, como vimos o rato ali. Mudar o ambiente dele dia a dia, a cada semana, para que ele entenda que existe algo novo, como eu vou pular agora a bola, como eu vou usar a bola, como eu vou subir as escadas e assim por diante, tá certo? E na verdade, o instrutor ou o professor, o pedagogo, a pessoa que vai estar lá na informação, ele na verdade vai ser um simples mediador. Ele não vai ser o diretivo. O diretivo é o pensamento do aprendiz, né? E o pensamento esse aprendiz que aprende através de práticas, vivências contextualizadas, ou prática contextualizada, que vai dar oportunizar a vivência, a experiência, vai tornar um processador hábil. Um processador hábil é aquele processador que acabamos de ver, que numa questão linguística sabe ler aquilo realmente muito bem, que o cérebro preenche as necessidades vazias de algo que é lógico, é racional, que ele construiu, não necessariamente com isso, mas construiu com as experiências que ele teve de leitura, que ele construiu com a experiência de dados e assim por diante. Por isso, quanto mais fértil for, quanto mais amplo e variado forem os dados, forem as experiências de leituras, ele vai partir para a questão da metapercepção. Ao passo que, na outra vertente, o indivíduo dentro de uma prática não construtiva, ele não vai ter uma prática não contextualizada, como essa. A prática dele vai ser não contextualizada. Seria isso. Seria onde o professor, o instrutor, aquele indivíduo que conduz dizendo as respostas para o indivíduo. E hoje nós temos um erro muito sério no processo de ensinar. Nós temos o hábito de querer ajudar. Mas essa ajuda ela não é razoável. A ajuda razoável é sempre
levar o indivíduo a pensar. Pensar é a melhor forma, como vocês viram ali com os ratinhos, vai acontecer conosco, as mesmas experiências feitas com os ratos têm sido mostradas em seres humanos, né? Nós vamos ver que o pensar leva o homem a desenvolver processos e mecanismos muito mais avançados que lhe dá a competência da metapercepção. É um indivíduo que vai ser capaz, criativo, e não vai ser aquele indivíduo que precise da informação de alguém para resolver as suas questões da sua vida. E ele vai ser, na verdade, um processador simples. Infelizmente, a nossa escola hoje tem um contingente de 80% a 90% de processadores simples, por incrível que pareça. Agora, o que na verdade é importante para nós? Nós estamos começando a vivenciar esse mundo da pedagogia, né? Estamos nos envolvendo no trabalho pedagógico, no entendimento das ciências neurológicas, para sermos mais efetivos no nosso trabalho. O que nós precisamos fazer? É a regra da resolução de problemas, é a regra da experiência e não da prática, é a regra de tudo que nós fizermos na nossa vida, em termos de aprendizagem, usarmos aquilo que nós chamamos de integração sensorial ampla, não é? Aprendermos sempre por todos os nossos caminhos, por todos os nossos sensores. É um desperdício um momento de aula em que você ensina para o indivíduo auditivamente, deixa de ensiná-lo visualmente, deixa de ensiná-lo formas táteis e assim por diante. O nosso cérebro gosta, as nossas redes neurais se formam grandemente e efetivamente a partir da multivariação de estímulos. Se pensássemos antes de que os estímulos podem confundir, não é verdade. As redes neurais se formam e se constroem férteis e para sempre, à medida em que, na verdade, essa questão de integração sensorial é levada para o nível da multiplicidade de estimulação, a multiplicidade de pensamentos e a multiplicidade de possíveis respostas.